Olá, irmãos e irmãs, eu sou Bento Adeodato Porto, morador do município de Serra, Espírito Santo, e gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Qual a missão espiritual dos servos de Jesus no combate à pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo? Você já parou para pensar neste tema? Pois bem, hoje são 7 de abril de 2021. Nós estamos vivendo dias sombrios, com mais de 4.000 mortes por dia causadas pelo coronavírus e mais de 300.000 mortes causadas pelo mesmo vírus no prazo de pouco mais de um ano aqui no Brasil. As autoridades brasileiras brigam entre si e não se entendem quanto às medidas de combate à pandemia. No meio dessa confusão política e calamidade sanitária, nós, como igreja, temos uma missão como seres espirituais e outra como cidadãos, na linha de frente para combater esta pandemia. Primeiro, como seres espirituais, nós somos o exército de Cristo na terra e devemos nos comportar como seres celestiais, tendo obediência. Devemos obedecer ao comando de Jesus Cristo, que está em sua palavra, escrita na Bíblia, que nos ensina a usar diariamente as nossas armas celestiais. Quais são essas armas celestiais? São as súplicas, as orações e as intercessões por todos os seres humanos e por todas as autoridades. Está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Devemos observar a hierarquia. Devemos sempre reconhecer que o nosso general é Cristo e a quem nós estamos vinculados e subordinados. Nossa luta não é contra carne e sangue, isto é, não é contra seres humanos, não é contra este ou aquela pessoa, esta ou aquela pessoa, esta ou aquela autoridade. Mas a nossa luta é contra espíritos e potestades. É o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós devemos observar também, na nossa luta diária, a hierarquia. Isto é, nós já falamos isso, devemos reconhecer que o nosso general é Cristo e devemos observar a disciplina. O que é a disciplina? Como servos do Senhor Jesus, nós devemos submeter o nosso eu, isto é, abrir mão da nossa vontade pessoal para fazermos a vontade de Cristo, que está expressa em sua palavra, a Bíblia. Especialmente no Evangelho escrito por João, no capítulo 17, onde Jesus, pouco antes de ser entregue aos homens para ser crucificado, ele roga ao Pai, ele faz a sua última oração, rogando ao Pai por nós, pelos discípulos, e por aqueles que viriam a crer nele, por causa da sua palavra, ou seja, por nós. E o que Jesus pediu ao Pai? Está aqui em João capítulo 17. Diz assim, Jesus falando: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja que Jesus está rogando por nós. Mas ele roga em que sentido? O que ele pede especificamente? Ele diz assim, em João capítulo 17, versículos 10 e 11. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então Jesus diz que ele é glorificado em nós. O que significa isso? Significa que em nossa conduta, em nosso comportamento sobre a face da terra, Jesus deve ser glorificado. Porque também está escrito na Bíblia que tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Continua aqui, em João capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós, assim como nós. Então Jesus quer que nós sejamos um.
João capítulo 17, versículos 15 a 19. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então nós somos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. E continua o Senhor dizendo o seguinte: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele não rogava só pelos discípulos lá daquela época que estavam com ele, mas por nós que viríamos posteriormente a crer nele por causa da palavra. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e a eles como me tens amado a mim. Então veja que Jesus, ele, nesta oração tão importante, ele pede a unidade da igreja. E como nós podemos ficar unidos diante de tantas questões aqui na Terra? A unidade de pensamento e coração entre os cristãos. Em relação às coisas espirituais, nós temos que ter unidade de pensamento e de ação, inclusive, e também de coração. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, quer dizer, discórdias, desavenças. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, irmãos, nós precisamos ter o mesmo pensamento diante desta pandemia. Nós não temos que ficar brigando. Eu sou a favor do presidente, eu sou a favor do governador, eu sou a favor do prefeito, eu sou a favor de fulano, de beltrano, de cicano. Nós, como cristãos, precisamos orar por todas as autoridades. Isso é que é agir em unidade de pensamento. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. E nós precisamos orar, mas nós não devemos amaldiçoar ninguém, nem mesmo as autoridades quando elas nos desagradam. Mas nós devemos abençoar. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, se tem uma autoridade tomando uma determinada medida com a qual você não concorda, você, como cristão, não vai amaldiçoar aquela autoridade. Você vai orar por ela. Por quê? Porque é isto que nos manda a palavra de Deus. Mas olha só, não adianta nós orarmos abençoando de um lado e, por outro lado, com a mesma língua nós amaldiçoarmos. Porque isso é o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 3, versículos 8 a 10. Diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então veja que a palavra de Deus nos exorta a que nós não sejamos dúbios, que nós não tenhamos duas faces, ou seja, que nós não vivamos a abençoar de um lado e amaldiçoar do outro. Nós devemos sempre abençoar. Mas aí você pode perguntar, mas como que fica a minha condição de cidadão então? Quer dizer que eu tenho que aprovar tudo que a autoridade faz? Não, de maneira nenhuma. Você continua tendo o seu senso crítico, você continua tendo a sua opinião, mas você deve fazer como Maria, mãe de Jesus, que guardava tudo em seu coração, como diz a palavra de Deus. De que forma você deve guardar em seu coração? Você pode ter o seu caderninho de cidadão, por exemplo, e ali você anotar todas as observações sobre esta ou aquela autoridade. Para quê? Para que quando chegar no momento certo, você possa se valer dessas suas anotações
para decidir se você vai continuar a manter aquela autoridade no poder ou não, através do voto. No momento do voto é que você vai manifestar a sua preferência por essa ou aquela autoridade. Então, irmãos, eu gostaria de convocar a oração, todos os irmãos e irmãs, não é, que veem na palavra de Deus uma solução para essa situação que nós estamos vivendo. Essa situação de pandemia, essa situação de desavença entre as autoridades de nosso país. Então vamos orar pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, pelos governadores, pelo prefeito, pelos vice-prefeitos, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e demais integrantes do Poder Judiciário, pelos senadores e deputados federais, pelos deputados estaduais e distritais, pelos vereadores, por todos os militares, por todos os servidores públicos civis e por todas as autoridades da igreja. Se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo com que nós, como nação, vivamos em paz, porque esta é a vontade do Senhor para nós, que nós tenhamos paz. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos.